Em um outro vídeo falamos a respeito de pensamentos positivos e seus efeitos. E prometemos falar sobre o oposto, pensamentos negativos. Com que frequência você costuma cultivar pensamentos negativos e sabotadores? Sabe o que acontece quando você permite ser dominado por pensamentos, ainda mais se for os piores? No vídeo de hoje, vamos te ajudar a lidar com o excesso de pensamentos negativos. Olá, sou Rafael Colodro do canal Esculpindo a Mente, seu canal filosófico e de desenvolvimento pessoal. E você está assistindo mais um de nossos vídeos para ter o melhor crescimento de vida. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixe seu gostei para que o YouTube entenda que o conteúdo deve chegar a outras pessoas também. Aproveita e se inscreva para estar sempre por dentro de nossos conteúdos. Vamos lá. Então, o que são os pensamentos negativos? É fácil compreendermos que pensamentos negativos são todos aqueles que giram em torno de coisas ruins, não de sentimentos bons. No entanto, eles podem ser bem mais complexos, o que dificulta perceber e ter controle quando eles surgem com frequência. Em geral, essas ideias ruins sobre algo costumam ter uma relação com a rotina do indivíduo e situações que fazem parte do seu cotidiano. Elas revelam, todavia, que muitos dos seus medos e inseguranças ou insatisfações que tentam ser reprimidas, como por exemplo, listamos os tipos de pensamentos ruins mais comuns e também os mais importantes de resolver o quanto antes. Pensamentos negativos sobre si. Qualquer pessoa pode ter algo mal sobre si, mesmo para pensar. É normal e até saudável ser um pouco autocrítico em um momento de autoavaliação. Porém, quando esses pensamentos dominam a mente da pessoa e se sobressaem mesmo diante de elogios, pode haver um problema, precisando de uma atenção. Nesse caso, é bastante comum que a pessoa sofra de baixa autoestima e possa, inclusive, ter outros transtornos. Ansiedade e depressão são alguns dos mais comuns que causam esse tipo de sensação sobre si mesmo. Pensamentos negativos sobre o futuro. Um indivíduo extremamente inseguro e ansioso também tende a pensar sempre em coisas ruins, principalmente com relação ao futuro. Os pensamentos não surgem porque a pessoa deseja que essas coisas aconteçam, mas sim porque elas realmente temem que venham a acontecer. Pensamentos negativos sobre sua situação atual. Muitas vezes uma pessoa não consegue enxergar coisas boas na sua vida, como um todo, e isso também é normal. O problema, no entanto, é que as pessoas que têm pensamentos negativos o tempo inteiro só conseguem enxergar o que deu de errado. Além disso, elas pensam no que poderia ser melhor e não se concentram na realidade. Contudo, quando a frequência com que esses tipos de pensamentos negativos aparecem é muito alta, é necessário analisá-los. Uma vez que esses pensamentos surgem, elas podem já representar um quadro depressivo e ansioso, ou até mesmo desencadear o seu surgimento. Além disso, pensamentos negativos frequentes prejudicam de forma séria suas decisões, atitudes e comportamentos. Então, como evitar ou pelo menos governar melhor seus pensamentos sabotadores? Listamos algumas sabedorias que podem te ajudar a desenvolver um autogoverno. Sabendo que os pensamentos negativos são um reflexo de situações ou sentimentos indesejados, é fundamental saber dar um basta, isto é, interpretá-los como um alerta de que algo não vai bem. Dessa maneira, o primeiro passo para evitar que os pensamentos voltem a te perturbar é procurar uma solução para a raiz do problema. Em outras palavras, seja medo, insatisfação, baixa autoestima ou ansiedade que você talvez esteja sentindo. É importante que você tenha ciência de que esses conflitos podem ser resolvidos com um suporte profissional e apoio familiar. Então vamos para algumas dicas. 1. Extravase as emoções com criatividade. Usar a criatividade é outra alternativa interessante para se livrar dos pensamentos e sentimentos ruins. Muitos terapeutas incentivam a prática de alguma atividade que exerça o lado criativo como parte essencial do tratamento. Pintura, artesanato, culinária e escrita são algumas das atividades criativas que ajudam a expressar as emoções de forma saudável. Não se preocupe, pois este tipo de trabalho não precisa estar preso a nenhuma técnica ou padrão estético. Sua motivação é terapêutica e não profissional. Segunda dica: converse sobre suas aflições. Se engana quem pensa que é mais fácil esquecer os pensamentos negativos, se não falar sobre eles.
A verdade é que todos esses pensamentos ficam armazenados na mente do indivíduo até que encontre uma válvula de escape. Em vista disso, se você é uma pessoa que não conversa sobre o que lhe aflige, como resultado, os pensamentos negativos só tendem a aumentar. Para evitar que o pensamento se acumule, procure uma pessoa de confiança e conte os seus medos e preocupações. Sem dúvidas, essa atitude ajudará você a enxergar o problema de uma nova perspectiva e talvez perceber que ela não é tão grave assim. Terceira dica: pratique meditação diariamente. Quando a sua mente está fora de controle, pode ser difícil manter a calma. Nesse turbilhão de emoção, é muito mais difícil manter o fluxo de pensamentos sob controle, principalmente se for os negativos. 5 minutos de consciência e concentração por dia são muitas vezes suficiente para começar a identificar pensamentos, catalogá-los e, se necessário, afastá-los para desfrutar de alguns momentos de total paz de espírito. A meditação pode ser muito útil para esses propósitos, e você deve pensar nela como uma espécie de reinicialização mental. Uma vez que a mente está em alerta, ela pode ser preenchida com algo mais positivo. Portanto, nós entendemos que os pensamentos negativos são uma parte natural da nossa vida cotidiana. Todos nós experimentamos esse sentimento de tristeza, medo, ansiedade e insegurança de tempos em tempos. No entanto, quando esses pensamentos se tornam persistentes e começam a prejudicar nossa qualidade de vida, é importante que nós desenvolvemos ou tenhamos pelo menos um meio de controlá-los. E as técnicas são variadas. Passamos 3 dicas, mas tem muitas outras coisas que podem te auxiliar a controlar os pensamentos negativos. Tenha em mente que devemos estar ciente dos nossos pensamentos e reconhecer que eles não são a realidade quando se trata de pensamentos negativos ou até mesmo alguns pensamentos positivos. Quando nos tornamos conscientes de nossos pensamentos, principalmente se forem os negativos, podemos começar a questioná-los e então uma iniciativa para mudar os pensamentos para uma coisa mais construtiva e positiva. Uma técnica importante é a prática da gratidão. Focar nas coisas pelas quais somos gratos pode te ajudar a mudar a nossa perspectiva e nos dar uma visão mais positiva da vida, podendo começar a anotar as coisas pelas quais vocês são gratos. Outra técnica importante é a prática da gratidão. Focar nas coisas pelas quais somos gratos pode ajudar a mudar a nossa perspectiva e nos dar uma visão mais positiva sobre a vida. Podemos começar a anotar as coisas pelas quais somos gratos em um diário, por exemplo, ou simplesmente dedicar alguns minutos de nosso dia para pensar em coisas positivas. Além disso, é importante cuidar da nossa saúde mental e física. Exercícios físicos regulares e meditação e uma dieta saudável pode te ajudar a reduzir os pensamentos negativos e aumentar a nossa sensação de bem-estar. É importante que nos cerquemos de pessoas positivas e que busquemos ajuda profissional, se os nossos pensamentos estiverem nos prejudicando, e principalmente na nossa vida diária. Por fim, é importante sempre lembrar que controlar os pensamentos negativos não significa que nunca os teremos. Isso é impossível. No entanto, podemos aprender a reconhecer e lidar com esses tipos de pensamento de maneira mais saudável e construtiva. Ao praticar as técnicas de controle de pensamentos negativos, podemos aumentar a nossa resiliência emocional e viver uma vida mais feliz e equilibrada. E para encerrar esse vídeo, vamos com uma dica bônus. Em vez de você ficar com raiva de si mesmo por se sentir deprimido ou ansioso ou qualquer outro tipo de sentimento negativo que você possa estar sentindo, aceite esses sentimentos e tente superá-los. Agora que você já sabe o que são os pensamentos negativos, vale lembrar que todas as informações e dicas fornecidas podem te ajudar a lidar com os pensamentos ruins. Então é isso, se nós te ajudamos a entender melhor sobre os seus pensamentos negativos, deixe seu gostei, pois isso irá nos ajudar a ver se estamos no caminho certo em te auxiliar. Sempre compartilhe com algum amigo que talvez esteja precisando. Se inscreva para estar sempre por dentro de nossos conteúdos, pois isso não custa nada para vocês e nos ajuda muito. Inteligência emocional é um grande assunto e por isso estamos criando séries compreendendo a fim de termos uma qualidade de vida melhor. Nos acompanhe nessa jornada, pois você não está sozinho. Um forte abraço e até a próxima.